Olá, tudo bem? Vamos começar aí mais uma live hoje e eu vou falar um tema muito interessante para você, que é as causas emocionais da depressão. Então, se você tem interesse em entender qual que é o sentido, né, emocional, por que que as pessoas sofrem tanto com a depressão, ou porque elas têm dificuldade de sair do processo de depressão, ou porque elas não conseguem, né, na maioria das vezes ali, eh, mudar os seus padrões emocionais e às vezes físicos também na depressão, né? A depressão traz muita sensação física. Então, por isso que eu vou falar para vocês aqui um pouquinho hoje sobre essas principais causas, né? Quais são os principais sinais e sintomas que estão ligados, associados aí ao estado de depressão, tá? Que vem acometendo cada vez mais aí as pessoas, é, cada vez pessoas vêm tendo mais processos depressivos e é importante você compreender a origem emocional, né? Da onde que vem, na maioria das vezes, quando a pessoa passa por um estresse emocional, uma dificuldade emocional, o estado depressivo, né? E esse é o segredo, tá, pessoal? Você conseguir entender assim, por que que diante de uma situação emocional eu vou passar por uma depressão? Por que que diante de uma situação emocional eu vou ter uma ansiedade? Ou por que que diante de uma situação emocional eu vou ter uma síndrome do intestino irritável? Então, isso é importante você saber para que você possa ter essa compreensão a respeito de como a nossa percepção ela nos afeta, como que a nossa percepção ela acaba nos modificando e trazendo, né, uma resposta que muitas vezes nós não queremos ter essa resposta, mas ela é necessária para o que está acontecendo no nosso meio ambiente. Então, vamos começar falando um pouquinho de meio ambiente, que é muito importante em relação à depressão. Nós, seres humanos, nós, seres vivos, nós precisamos, nós necessitamos estar inseridos dentro do nosso meio ambiente, né? Que é hoje a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, o nosso relacionamento amoroso, no nosso trabalho, no círculo social também. E todas as vezes que nós passamos por situações que envolvem esses aspectos, né, essas questões que envolvem esse tipo de relacionamento, é bem provável que a pessoa entre no estado depressivo. Então, uma das primeiras causas emocionais que causam a depressão é a pessoa sentir, né, ela experienciar uma situação, ela viver uma situação com a percepção de que ela está perdendo o seu território. O que seria o território? O território é tudo aquilo que faz parte da vida da pessoa, né? Então, nós temos o território masculino e nós temos o território feminino. O que seria um território masculino? Território masculino é tudo. Pensa só um leão, né? O leão, ele sai para caçar, ele sai para buscar o alimento, né? E ele também protege o local ali onde está a leoa, né? Que é o território feminino, aquele território mais íntimo, a casa, o lar, o relacionamento, os filhos, né? E o território masculino, ele já envolve todo aquele campo, né? Onde o leão ele vai lá e demarca o seu limite, né? Ó, a partir da minha casa aqui, 2 quilômetros, num raio de 2 quilômetros, esse é o meu território. Eu vou fazer xixi, eu vou colocar fezes nesses limites, para mostrar para os outros animais que ó, quem manda aqui sou eu. Então, nós, seres humanos, nós também temos essa propriedade a nível do nosso cérebro. Você tem o seu carro, você tem o seu trabalho, você tem sua rede de amigos, você tem sua família, você tem sua casa. Se um ladrão entrar na sua casa, você pode se sentir invadido dentro do seu território, né? Então, isso é muito comum, esse tipo de conflito acontecer, sabe? Às vezes você está trabalhando num lugar que você não sente que você é bem-vindo naquele lugar ou que de alguma forma você está se sentindo bem, ou você tem medo de perder o seu emprego. Tudo isso são percepções que geram para a pessoa um sentir, né, de que está perdendo o meu território. Então, olha só que interessante. É nesse momento que pode aparecer a depressão. Por quê? Porque a pessoa que está sentindo que está perdendo o território, ou que ela não tem o espaço dela, que ela não tem o território dela, ela tem duas possibilidades.
Uma delas é o estado de ansiedade. Então, a pessoa pode ficar no estado de irritabilidade, de ansiedade muito grande. O outro é a depressão. E por que que a pessoa deprime? A pessoa deprime justamente para ela mudar a percepção. Então, é justamente para que ela enxergue de uma forma diferente aquela situação onde ela está se sentindo impotente. Ela tenta modificar a qualquer custo, mas ela não consegue. Então, olha só que interessante isso. Quando ela tenta conquistar o seu lugar, quando ela tenta buscar esse lugar, tanto na família, quanto no trabalho, quanto na parte profissional, e ela não consegue, ela se sente travada, então é aí que essa pessoa ela pode viver uma impotência ligada ao seu território. Ela vivendo esse sentimento de impotência, o que acontece? Ela entra no estado de depressão. Por que é um estado de depressão? Ela entra na depressão justamente para a percepção do cérebro dela, né? Não sentir vontade, né? Bloqueia a produção de hormônios ou de substâncias, né? Ou dos receptores do prazer, da vontade. Então a pessoa ela fica mais quieta, ela fica mais lenta, ela não sente vontade de fazer nada, né? Ela vai se sentindo cada vez mais inútil, né? Como se não tivesse mais utilidade. Então não vou, né? Vou ficar aqui em casa, vou ficar só na cama, não vou tomar banho. Então dependendo do grau dessa depressão, a pessoa vai entrando num estado fisiológico cada vez maior. E nós não estamos falando aqui, pessoal, das depressões que vêm, por exemplo, por um problema de intestino, por uma intoxicação, por uma inflamação crônica, por uma síndrome ali metabólica, um problema hormonal. Não é isso. Porém, os processos emocionais, os problemas ali emocionais, eles podem, tá? Eles podem também ocasionar, né, gerar aí uma alteração hormonal na pessoa. Então, quando você vive uma situação de estresse, né, onde você sente que você pode perder o seu trabalho, perder o seu marido, perder a tua esposa, perder alguém da tua família, perder o seu cargo na empresa, perder um relacionamento amoroso, né? Quantas pessoas não sofrem de depressão após um rompimento, um término de um relacionamento amoroso? Então, isso acontece porque aquilo, né, aquele relacionamento, eu sinto que faz parte do meu território, faz parte do meu espaço. E quando eu perco aquilo, quando acontece aquele sentimento de ruptura, né, a pessoa se encontra dentro de um vazio. É como se ela não tivesse mais aquilo que era dela. Então, quando isso acontece, a pessoa tenta mudar aquilo e ela não consegue, vem o estado depressivo para essa pessoa. Então, essa pessoa ela começa a entrar numa depressão justamente para quê? Só lembrando que é muito importante vocês entenderem que o nosso cérebro, na maioria das vezes, ele nos adoece tentando nos proteger. Né? Então, pensa bem, você está lutando, 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 né? Sentindo que você perdeu algo e foi muito difícil para você. A única maneira que o seu cérebro tem de te ajudar é fazer com que você mude a sua percepção. E como que você vai mudar a sua percepção? Você, no caso que nós estamos falando aqui hoje, você vai entrar numa depressão. Então, você estando num estado mais depressivo, você consegue conviver com aquela situação que para você é muito difícil. Por isso que nós, terapeutas, nós precisamos fazer o quê? Encontrar a origem, né, desse processo, desse conflito e fazer um processo de ressignificação, porque aí essa pessoa vai ter condições realmente de enxergar aquilo diferente. Pode ser um processo de aceitação, né? Então, às vezes, a pessoa vai aceitar que ela perdeu o cargo, ela vai aceitar que ela perdeu o marido, ela vai aceitar que ela perdeu o pai, ou que ela perdeu a casa porque não pagou a parcela, né, da casa, então teve que vender a casa para o banco. Então, tudo isso são situações de perda de território, onde a pessoa, né, ela vai entrar nesse estado defensivo. Então, por isso que você precisa entender o seguinte: quando nós muitas vezes tomamos um medicamento, né,
E não que eu sou contra medicamento, pelo amor de Deus. Tem que tomar o medicamento em muitos casos, né? Mas quando eu só tomo o medicamento, né, o antidepressivo, o que eu estou fazendo? O antidepressivo, ele vem tentar mudar a minha percepção. Ele vem tentar fazer com que eu, né, enxergue essa situação de forma completamente diferente, né, me trazendo mais vontade. Aí o que acontece? Essa pessoa que estava lá vivendo um conflito e ficou afastada do trabalho por um problema, ela não mudou o jeito de pensar dela. Mas agora os remédios, os medicamentos dão essa vontade para ela. E o que, que vai acontecer? Essa pessoa ela vai voltar para o trabalho, ela vai voltar para o relacionamento, ela vai voltar para o dia a dia dela com a mesma cabeça, com a mesma percepção. Só que agora ela sente vontade, ela sente ânimo. E qual que é o problema disso, pessoal? Se a pessoa não tiver ali sozinha essa mudança de percepção, ela vai cair num processo mais profundo dali uma semana, 2 semanas, né? E depois, o que vai fazer? Vai ter que tomar mais remédio. E aí mais remédio. E aí a pessoa acaba entrando num ciclo vicioso, né? Onde ela não consegue resolver a situação emocionalmente e ela também, através dos medicamentos, ela se sente bem e piora. Então, ou vai trocando o medicamento ou vai aumentando a dose. Sendo que o ideal seria que essa pessoa fizesse um processo terapêutico, né? Compreendesse essa percepção, né? E junto disso tomasse ali um medicamento, se for o caso, ou utilizar algo, né, natural, um óleo essencial, um frequencial, né, algum, algumas substâncias, né, que tragam ali para a pessoa de forma natural essa vontade do fazer. Então, olha só que interessante isso. Se você é terapeuta, se você não pensa nessa possibilidade, você pode piorar o teu cliente, você pode piorar o teu paciente. Se você não entender que essa pessoa precisa ressignificar algo, né? E ressignificando algo, aí sim junto com qualquer tipo de medicamento, seja ele natural ou alopático, essa pessoa vai se desenvolver super bem ali no seu meio ambiente. Então, por isso que é importante a gente conseguir interpretar cada vez mais os sinais e sintomas dos nossos pacientes, dos nossos clientes, né? Amigos, pessoas que estão próximas. Por isso que nós precisamos entender a origem emocional. Então, se eu consigo entender a origem emocional de uma depressão, né, porque pensa bem, a pessoa ficou depressiva porque ela está muito estressada, né? Mas tá. E o meu vizinho também está estressado e não está depressivo. Por que, que a pessoa ficou depressiva? Então, a pessoa, basicamente, ela fica depressiva. Um dos primeiros e principais conflitos é a perda de território, né? Mas existem várias nuances que também podem gerar para as pessoas um estado depressivo. Então, por exemplo, mulheres que são destras, né? Quem sabe a lateralidade cerebral entende isso que eu estou falando, né? Quando a mulher funciona mais do lado, primariamente do lado esquerdo do cérebro, o que, que acontece? Essa mulher ela precisa se sentir acolhida, ela precisa receber o seu território, ela precisa receber o seu lugar. Sabe quando a gente se sente acolhido, né? É diferente daquela pessoa que acolhe, né? Que é acolhedora, que busca, que domina, que conquista, né? Que no caso das mulheres seria uma mulher canhota, uma mulher que funciona predominantemente do lado direito do cérebro. Então, olha só que interessante, a mulher que é lá, predominantemente do lado esquerdo do cérebro, ela precisa se sentir acolhida, recebida. Aí vamos supor, ela casa e entra numa depressão. Aí você começa a questionar. Quando você vê, essa mulher, ela não foi aceita pela família do parceiro. Olha só que interessante. Então ela entrou num conflito de depressão porque ela não se sentiu acolhida dentro do seu novo território. Qual que é o seu novo território? A sua nova família. Então, olha só como é importante a gente compreender a origem emocional dos sinais e sintomas. Então, não é qualquer tipo de estresse que vai gerar uma depressão, qualquer tipo de estresse que vai gerar uma ansiedade.
Nós precisamos ter uma percepção, uma forma de perceber, de captar ali a situação que vai ocasionar ali especificamente a depressão. Então, pessoas que são, no caso, né, que são predominantemente ali do lado esquerdo do cérebro, né, principalmente ali as mulheres, né, que funcionam mais do lado esquerdo, elas precisam se sentir acolhidas. Então, imagina se no trabalho dela ela é rejeitada, se no trabalho dela ela não pode fazer as coisas do jeito dela, então, tudo isso pode gerar um estado depressivo. Agora, uma mulher, por exemplo, que funciona predominantemente do lado direito do nosso cérebro, ela já vai ter uma energia mais conquistadora, mais masculina. Então, imagina essa mulher não conseguindo a promoção que ela quer no cargo. Então, só dela não conseguir conquistar esse algo novo, ela pode entrar num estado depressivo. Ela pode acabar caindo ali numa depressão porque ela não consegue conquistar. Olha só que interessante que é a nossa mente. Então, prestem atenção, você terapeuta, preste atenção nisso, porque esses detalhes, na hora de você conversar com o seu cliente, ele faz total diferença para que ele possa compreender, né? Compreender exatamente como ele sentiu, como ele percebeu, né, no momento ali em que aconteceu a situação e que gerou ali aquele estado emocional, que é, no caso ali, um estado mais depressivo, tá? Situações também onde a pessoa ela necessita, tá? Ela necessita, ela tem uma vontade muito grande de unir a família, de juntar ali as pessoas, né? Então, por exemplo, se essa pessoa é uma segunda filha, nossa, ela vai ter uma missão de vida, que é unir a família, é juntar todo mundo, é fazer com que todos fiquem unidos. Se essa pessoa não conseguir, se essa pessoa vê alguém doente da família, se essa pessoa, né, vê uma desunião familiar, ela está sentindo uma perda. Então, se ela entrar num estado depressivo, é porque ela está sentindo que ela está perdendo a família. Só que todos estão vivos, porém, para ela, o significado da união é muito mais forte do que um primeiro filho. Então, você entender a ordem de nascimento e a influência dessa ordem de nascimento no nosso estado emocional faz total diferença para você compreender a pessoa que está aí te procurando por uma depressão. Então, um primeiro filho, ele age de uma forma, um segundo filho, ele age completamente diferente. Um terceiro, mais diferente ainda. E por que que isso acontece? Isso acontece porque o nosso ambiente está em constante desenvolvimento e nós precisamos nos adaptar. Imagina se todo mundo fosse igual, se todo mundo reagisse igual, se todo mundo sentisse da mesma forma, se todo mundo percebesse da mesma forma. Não é assim que a gente iria, de alguma forma, evoluir, não é verdade? E a gente ia talvez ficar estagnado. Então, por isso que cada filho, ele nasce com uma base emocional. Ele nasce com uma tendência do seu lugar, onde ele tem mais força, onde ele tem mais capacidade de viver ali o seu propósito de vida, de viver ali a sua missão e de deixar ali o seu legado, né, para as pessoas que no final da vida ali vão perceber o que aquela pessoa deixou aqui para o mundo, né? Então, quando você entende essa ordem, né, de nascimento, quando você entende a lateralidade cerebral, você entende é, qual lado a pessoa funciona predominantemente, porque nós não temos a patologia da bipolaridade, né? Quando a gente alterna ali o funcionamento de um lado e de outro do nosso cérebro. Então, nós temos essa polaridade todo dia. Tem dia que você está mais depresinho, você está mais tranquilo, né? Tem dia que você está mais agitado, né? Nós temos essa alternância, essa polaridade. Agora, quando as pessoas vivem um conflito, uma situação muito estressante, essa polaridade ela alterna de forma muito mais intensa, muito maior. Então a pessoa ela vai acabar fazendo o quê?
ela vai acabar sofrendo com uma patologia emocional. No caso, é uma pessoa bipolar, tá? Então, eu quero que você preste muita atenção nesses pequenos detalhes. E se você reparar, né, você vai notar a grande diferença que isso faz de você perceber essas pequenas coisas, ó. A ordem de nascimento da pessoa, a lateralidade cerebral dela e principalmente ali o que é mais importante para essa pessoa, que é conquistar, né? Eu preciso conquistar, eu preciso agregar mais coisas ao meu lugar, ao meu território, ao meu espaço, ou se eu preciso me sentir mais receptivo, né? Se eu preciso ser mais compreendido pelas pessoas, né? E se eu não estou conseguindo viver esse local aí, essa possibilidade de ser recebido dentro de um lugar. Quando isso acontecer, você pode ter certeza, se a pessoa sentir dessa maneira, se ela perceber dessa forma, você pode ter certeza que essa pessoa ela vai ser uma pessoa mais depressiva, tá? E aí a intensidade, né, desse conflito, não importa o tempo, tá, pessoal? O tempo pode ser um dia, 2 dias, 20 dias, sabe? Não importa, pode ser 10 anos, né, eu sofrendo com isso. Agora, o que vai ser mais determinante numa depressão não é o tempo, é a intensidade do problema para essa pessoa. Se essa pessoa perceber aquilo de forma muito intensa, muito ruim, né, uma intensidade, né, muito grande, com certeza essa pessoa pode, inclusive, a entrar numa depressão de involução. O que significa isso? É aquele estado depressivo onde nenhum medicamento faz efeito, onde nenhuma técnica faz efeito, sabe? São pessoas dificílimas de você tirar daquele estado depressivo. Você pode dar remédio, a pessoa faz terapia durante anos e muitas vezes a pessoa não consegue voltar. Por que ela não consegue voltar? Porque ela não consegue mudar a percepção. E junto dessa mudança de percepção, eu já tratei alguns casos assim, tá? É muitíssimo importante mexer na alimentação, suplementação e regulação de hormônio. E principalmente nesses casos, desintoxicar. Tá? Então, olha só que interessante. Quando a gente pega um paciente com depressão muito grave, nós temos que fazer um processo nessa pessoa. Tá? É óbvio que conforme essa pessoa entende o problema dela, é a origem emocional, ok? Mas já faz anos que ela toma remédio, o fígado está intoxicado, né? O sangue está intoxicado. Essa pessoa ela não consegue reagir, cara. Por mais que você mande remédio para ela, os receptores não encaixam, não captam, sabe? A pessoa está toda inflamada, está oxidada, uma má alimentação. Então, assim, cara, vamos dizer assim, aí nesses casos a gente tem que pensar num milagre mesmo, sabe? É só um milagre para fazer essa pessoa voltar ao normal. Agora, com certeza, se ela entender o conflito, se ela ir mudando a percepção, e se ela for fazendo um processo de desintoxicação, mudando ali a alimentação, colocando os hormônios da quantidade certa, cara, com certeza essa pessoa voa. Voa, voa, voa. Não tem como não melhorar, tá? Mas são processos que a gente tem que entender todo esse caminho, né? Fazer com que a pessoa compreenda a importância de tudo isso também, tá? Aqui na clínica eu tenho diversos processos, diversos procedimentos que a gente realiza, né? É, tanto na parte de desintoxicação quanto na parte emocional, né? E também nutricional com outros profissionais, né? O que não me cabe, eu sempre indico para outros profissionais, a gente precisa, né? Muito terapeuta acha que tem que fazer tudo, que sabe tudo, mas não existe isso, tá? Cada um tem um poder de atuação sobre uma parte do processo, tá? Então, você pode sim indicar um chá, indicar às vezes um suplemento. Ah, tira o glúten, tira a lactose. Você pode ajudar uma pessoa fazendo isso. Porém, se você não entende profundamente sobre isso, manda para um nutricionista, manda para um médico funcional, entendeu? Então, é esse entender
esses processos de parceria, né, de integralidade no tratamento, faz total diferença para o cliente, tá? Porque senão a pessoa fica pingando, né, para um lado, vai no outro, vai no outro, vai no outro, e nunca encontra a solução. E às vezes a solução está dentro da pessoa, e às vezes a solução também está no terapeuta conseguir associar com outras técnicas. Então, hoje, eu tenho tanto conhecimento em várias áreas, eu sou especializado na parte mental, né? A parte mental, para mim, eu posso dizer assim, de forma tranquila, que eu tenho um conhecimento muito vasto, né? E eu tenho uma sabedoria. Por que uma sabedoria? Porque eu já repeti muito, já fiz muito, são 16 anos fazendo isso. Eu já ressignifiquei vários traumas meus, alguns eu não consegui, mas estou na batalha, né? Então eu vivo o processo e eu atendo muitas pessoas, dou curso para muitas pessoas, então assim, vira uma excelência, né? Agora, ao mesmo tempo, eu não deixo de observar e estudar outras coisas, né? Então, eu entendo também um pouco da alimentação, eu mudo a minha alimentação, eu constantemente vou num médico ou vou num nutricionista e me desafio, faço uma low carb, faço uma alimentação funcional, tomo meus suplementos. Hoje mesmo eu estou tomando 11 suplementos. Então, eu sei o que isso traz de benefício para mim. Então, fica muito mais fácil eu indicar para uma pessoa, né? Se eu sou um terapeuta que passa pelo processo, eu consigo explicar plenamente para uma pessoa, porque eu passo. Agora, se eu só estudo e vou aplicar, será que vai funcionar? Será que eu vou conseguir fazer uma pessoa perdoar se eu não sei como perdoar o meu pai, a minha mãe? Né? Você acha que eu vou conseguir fazer com que uma pessoa aceite, né, uma situação difícil na vida dela se eu não tenho capacidade de aceitar as coisas? Então, é isso, pessoal. É assim que a gente vai sendo terapeuta, né? É você vivendo a terapia. A terapia você precisa viver, você precisa, sabe, constantemente estar ali praticando para que você possa é, ensinar isso para as pessoas, tá? Então pensem bem aí, ó, se você tem depressão ou se você é um terapeuta que atende, né, as pessoas que têm depressão, pensem sobre os conflitos de perda, tá? Principalmente de perda de território. A pessoa sentir que algo do espaço dela foi perdido, foi rompido, ou eu não posso conquistar, ou eu não recebo, né? Eu não recebo o meu cargo, eu não recebo o meu lugar como mulher, eu não recebo meu lugar como homem. Então, são tudo situações de perder ou não conseguir receber que faz com que a pessoa entre num processo depressivo, né? Ocasionando, assim, o sentimento de não querer fazer mais nada, às vezes a moleza, a procrastinação, que na maioria das vezes, tem pessoas que ainda não acreditam, tá? Mas fisicamente acontece todas essas sensações porque altera o nosso sistema nervoso autônomo e altera os nossos hormônios. Não tem como, gente. Hormônio é vida, sistema nervoso é vida. Se a pessoa desregular o sistema nervoso, ela vai apresentar sinais e sintomas, ela querendo ou não. Por isso que muitas vezes eu vejo as pessoas, e eu já trabalhei, já estudei também bastante isso, da força do pensamento positivo. É muito legal isso, mas às vezes, uma patologia, só fazer isso, ó, só fazer isso não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque a pessoa vai continuar sentindo aquela perda, sentindo que não recebeu. Então, não é só pensar, ai, quero sair da cama, quero sair da cama. Cara, não adianta, tá? Para algumas pessoas pode ser que isso resolva, mas para mim tem que ter lógica, tá? Apesar de eu trabalhar muito com o emocional, ser muito sentimental, eu choro com muita facilidade também, mas precisa ter uma lógica. As coisas precisam acontecer de uma forma ordenada na minha cabeça, senão eu não consigo aplicar. Eu já fiz vários cursos onde não tinha muitas lógicas assim, né, que eu fui deixando de lado, que para mim, Rodrigo, né, é uma necessidade minha, tá? As coisas têm que fazer sentido. Vocês vão sempre me ver perguntando: fez sentido para você? Então aquela informação precisa fazer o sentido. Assim como
a origem sistêmica de uma depressão. Eu estou falando até agora de uma origem um pouco mais biológica, né? De conflitual. Mas, por exemplo, se a pessoa sentir um vazio de pai, um vazio de mãe, se ela olhar para tudo aquilo que ela não teve do pai e da mãe, essa pessoa vai ser uma tendência depressiva. Mas olha como que casa as duas visões. Se eu reclamo que meu pai não me deu amor, carinho, não me deu herança, não me deu sei lá o quê, se eu tenho um vazio em relação ao meu pai, um vazio em relação à minha mãe, é uma coisa que não está me acolhendo ou que eu senti que eu perdi, eu não tive. Então, olha como uma percepção bate com a outra. E a pessoa também, ela vai entrar num vazio. E nesse vazio, ela vai estar depressiva. E muitas vezes ela vai precisar do álcool, né? Aí entra o alcoolismo junto, para tentar ali de alguma forma ficar mais leve em relação a todas essas situações. Aí nesse caso, né, nós fazemos um processo de ressignificação depois de identificar isso, tá? Então, por exemplo, toda depressão é a falta do pai. Para mim não é. Eu pego várias que a pessoa está totalmente resolvida com o pai e tem depressão. E aí? Então, muitas vezes as pessoas pecam na terapia sistêmica porque elas acham que é uma receita de bolo e não é. Terapia sistêmica, você olha para o problema e muitas vezes você tem uma certa regularidade em uma coisa, mas não é sempre. Não é sempre. Né? Porque existem, por exemplo, as depressões que é por intoxicação. E a pessoa vai estar totalmente resolvida com o pai, com a mãe. E aí? Você entende isso? Mas isso você vai compreender de forma muito melhor, né, quando você tiver essas informações muito mais claras dentro de você, terapeuta. Certo? Espero que vocês tenham gostado aí dessa live e com certeza vejam e revejam para que vocês possam aproveitar ao máximo aí esse conteúdo, tá? Um grande abraço e nos vemos aí numa próxima.